Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está agora dedicando este tempo a ouvir a Tua palavra, a ouvir a leitura e a pregação da Tua palavra, ó Deus, que será lido e pregado agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos, Deus. Contempla cada pessoa, cada problema que cada um está passando, ó Deus, cada luta que cada um está passando, cada necessidade que cada um tem. Deus, dá o livramento e salva essas pessoas. Ó Deus, abençoa essas pessoas, dá a vitória para aqueles que te servem e que temem o teu santo nome e que aceitaram o Senhor Jesus, teu Filho, como Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, este é o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Que Deus abençoe a todos. A nossa leitura de hoje está em João, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O Senhor Jesus disse para Nicodemos assim: você é mestre e não entende o que eu te prego? Como é que você está na frente do povo ensinando as coisas de Deus e não entende o que eu falo para você? Porque na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então o Senhor Jesus estava dizendo, primeiro, eu te digo, porque eu vi com meu Pai lá em cima, e nós te dizemos o que sabemos, porque os discípulos viam com ele a pregação da palavra, viam tudo que é o milagre que Jesus estava fazendo. Então Jesus disse: e nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E testificamos o que vimos. Então tudo que os discípulos viam o Senhor Jesus fazer aqui na terra, eles testificavam e Jesus também continuava testificando. E não aceitais o nosso testemunho. E até hoje muitas pessoas não aceitam o testemunho, irmãos. O que o Senhor Jesus fez, muitas pessoas creem, muitas pessoas acreditam, acham bonita a história, mas não entenderam que essa história foi escrita para ele. E que se ele não tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o fim dele é a condenação eterna. Se vos falei de coisas terrestres, Jesus continuou falando a Nicodemos, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu falar das celestiais? E aí, irmãos? Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está nos céus. Jesus disse aqui bem claro, olha, se eu estou te falando coisa da terra, você não entende, se eu te falar das coisas do céu, aí você não vai entender mesmo, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem, que é ele que está no céu. Então, o Senhor Jesus, irmãos, é o único que está no céu. Ó, irmão Milvio, então quer dizer que quem morreu até hoje não foi para o céu? Não. Está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja para ir para o céu. Tá bom? Está lá em Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, primeiro aqueles, né? Serão arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos para o encontro com eles nos ares. Depois eu faço uma pregação sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Mas Deus abençoe. Mas por enquanto, irmãos, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Somente Deus, somente o Senhor Jesus que estava com Deus, subiu novamente aos céus. Quando ele apareceu a última vez aos discípulos, após aparecer, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e agora eu o reparto entre vós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai demônio, curai enfermos, purificai leprosos. Se alguma coisa mortífera morder vocês, não lhes fará mal algum. Então o Senhor Jesus ali subiu e ele está com o Pai no céu. E nós, a igreja, que as pessoas que morreram em Cristo, estão aguardando o arrebatamento da igreja para ir para o céu, aonde terá as bodas do Cordeiro. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então ninguém subiu ao céu, ninguém subiu, senão o que do céu desceu. O único que veio do céu, do trono de Deus, foi o Senhor Jesus. O único que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Ele sabia que ele ia morrer pregado numa cruz e levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê, aceitou o Senhor Jesus, você creu, ele confessou com a sua boca, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus veio por cada um de nós, irmãos, mas somente para aqueles que nele crer. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho dele para morrer por nós, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Então, aceitou o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus, aceitou ele como Senhor e Salvador, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Se não crê, já está condenado. Eu vou continuar a leitura porque eu vou comentar isso aqui. Olha só o que ele fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vida eterna é só com Jesus. Não é por boas obras, não é porque vai na igreja, não é porque nasceu dentro de uma igreja, não vale nada. Se você não aceitar o Senhor Jesus, vai para o inferno. Se você não crer no Senhor Jesus, confessar ele com a sua boca, ó, está condenado. Então, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo do quê? Da condenação eterna. Existe um código penal de Deus, código penal de Deus, com todos os crimes cuja a punição é o inferno. Então está aqui o Código Penal de Deus, onde fala que todos os crimes cometidos pelas pessoas serão condenados ao inferno, lago de fogo. Está aqui ele. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está em João, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler de novo para você entender. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em quem? Em Jesus, o Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então está falado, irmãos. E não vai ter lá Supremo Tribunal Federal para liberar ninguém, não, porque os próprios juízes, né, os ministros do Supremo vão estar lá queimando no lago de fogo, filhos do capeta. Não vou falar todos, não, porque chegaram 2 novos lá que até agora não se manifestaram muito, não sei nem se já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu sei da cambada que está lá, com um plano comunista para destruir a Bíblia Sagrada e a família. Tem lá um povo lá que vai queimar no fogo do inferno. Amém? E não vai ter quem te livre dessa condenação eterna, porque aqui diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque vive uma vida mundana, desviando-se da palavra de Deus e cometendo os pecados que são crimes bíblicos, tá? O pecado é você cometer um crime contra o nosso Deus, porque o Código Penal que te joga na cadeia é crime. Esse pecado é um crime que você comete contra o seu Deus, o Criador dos céus e da terra. E eu quero te dizer uma coisa: se você crê em Deus, ele é seu Deus. Se você não crê em Deus, ele é seu Deus do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus criou 2 tipos de pessoas. 2. E deu livre-arbítrio para os 2. Para aqueles que vão aceitá-lo como Senhor e Salvador, por escolha própria, e para aqueles que vão rejeitá-lo. Deus escreveu que ia ter os que ia rejeitar ele. E que ele ia pegar esses e pôr no lago de fogo. São dele, ele põe onde quiser. Tá ouvindo? Ele põe onde quiser. O diabo, o diabo aqui vai me proteger. O diabo vai também, seu burro. O diabo vai queimar no lago de fogo e enxofre. E os anjos caem tudo. Vão lá pro lago de fogo. Aí como é que ele vai te proteger se ele tá lá do seu lado queimando? Sonso. Segue ele pra você ver onde você vai parar. Continua seguindo. Tá bom? Continua seguindo.
Nega o Senhor Jesus por causa dos prazeres do mundo, por causa dos prazeres da carne, da lascívia, da prostituição, da glória dos homens. Segue, continua seguindo o diabo por causa disso. Você vai ver onde você vai parar. Juntinho com ele na eternidade. Jesus disse a alguns escribas e fariseus assim, ó: vós sois filhos do diabo. E eu digo para você, que segue o diabo e faz a vontade dele, e até manifesta isso com a sua boca, porque hoje, através dessa política podre, tem um monte de esquerdista blasfemando contra o Deus verdadeiro. Ó, excelente, está gravado lá no céu. Tudo que você falou contra Deus, tudo que você falou contra o Senhor Jesus, tudo que você falou contra a igreja, ficou gravado no céu. Tá bom? E aí, quando você estiver queimando lá no fogo do inferno, eu peço a Deus que Ele faça você se lembrar dessas palavras. E elas virão te atormentar. E você vai falar: meu Deus, por que eu não ouvi aquele irmão? Aquele irmãozinho careca do dente quebrado? Eu devia ter ouvido aquele irmãozinho. Eu não estava aqui. Amém? Deixa Deus trabalhar. Você vai lembrar da pregação. Porque, olha só, porque quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra está dada, o recado está dado, que Deus possa quebrantar o seu coração, você que está ouvindo a pregação, amém? Que Deus quebrante o seu coração e que você se convirta. Mas eu oro para você que não assumiu um lado, porque as pessoas que assumiram o lado do diabo, presta atenção no que eu estou falando, as pessoas que fizeram pacto com o diabo, as pessoas que declararam guerra contra Deus, eu não vou orar para essas pessoas converter, não. Eu não vou orar para Deus ter misericórdia de você, não, meu irmão. Já que você é filho do diabo e declarou guerra contra Deus e está do lado do diabo, eu vou orar para Deus marcar seu encontro com ele, que é seu pai. Entendeu? Então que você morra e vá para o inferno morar com seu pai. Entendeu? Para você encontrar com ele lá. Tá bom? Para vocês dois passar a eternidade juntinho. Mas por aqueles que não aceitaram ainda o Senhor Jesus, que estão na luta, na labuta, passando por dificuldades, passando por provas, mas pessoas que não assumiram um lado, que não blasfemaram contra Deus, que não escolheram o lado do diabo, da glória dos homens, da prostituição, da macumba, do candomblé, do espiritismo, aqueles que não escolheram um lado que claramente afronta a palavra de Deus, aqueles que escolheram estar do lado dos anjos caídos, esses escolheram estar no exército que afronta e ataca o nosso Deus, irmãos. Então que Deus trate com cada um segundo o lado que escolheu. Mas tem aqueles que ainda não escolheram, que não foram para o lado de lá, mas que ainda não sabiam que tinham que aceitar o Senhor Jesus, que esses Deus salve, que essas pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Amém? Deus tenha misericórdia da sua alma. E mesmo você que está do lado de lá, que decretou guerra contra Deus, mesmo você está tendo uma oportunidade hoje, você está ouvindo a palavra de Deus, e o que vai acontecer? Presta atenção. Se você for inteligente, tiver um pouquinho de inteligência, aceita o Senhor Jesus. Aceita o Senhor Jesus, depressa. E fuja da condenação eterna, depressa. Tá bom? Continua a leitura, irmão. Vou ler de novo, do versículo 16. Ó, João, capítulo 3, versículo 16. Para frente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou Jesus. Não para que condenasse o mundo. Não foi para condenar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Senhor Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está. Não é que será, ele já está condenado. A qualquer momento que ele morrer, já vai direto para a condenação eterna. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Olha só. Que a luz veio ao mundo, o Senhor Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aquele que ama mais o diabo, Satanás, que declarou guerra contra Deus e prefere amar as trevas, eu não posso ficar com dó dessa pessoa. Ele merece ir para o inferno. Ele tem todo o direito de ir, ele conquistou esse direito com as próprias mãos e as atitudes dele e a escolha dele. Entendeu?
Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então que recebam o preço pela escolha que fizeram. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, não vem para a luz, fica lá nas trevas, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aquele que aceitar o Senhor Jesus, ele pode cometer os mesmos atos daquelas pessoas que não servem a Jesus? Não. Você tem que brilhar, ser a luz do mundo e sal da terra. Agora, você tem que ser diferente. Está ouvindo? Tem que dar testemunho do Senhor Jesus. Não é fazer caridade, não, irmão. Estou falando de fazer caridade, não. Fazer caridade é um dos frutos. É uma das coisas que você vai fazer depois que converte. Está ouvindo? Mas não é para salvação. A salvação é crer e aceitar o Senhor Jesus e parar de fazer as maldades e as atrocidades, aqueles pecados escondidos que você sabe que fazia. Tem que parar com tudo. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para o Senhor Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então as obras daquele que já aceitaram o Senhor Jesus são feitas na luz e não nas trevas. Igual as reuniões lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é feito de madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã. Por quê? Por que uma Suprema Corte de um país tem que fazer reunião 2h da manhã, irmãos? Se não tem estado de calamidade, se não tem nenhuma emergência, se não está acontecendo nada, não tem bomba atômica, não tem guerra, não tem nada. Aí eles vão fazer as reuniões deles 2h da manhã, 3h da manhã, irmãos. Por quê? Porque está nas trevas. A obra das trevas é no escuro. Não pode ser na luz. Tá, todo mundo entendeu isso aí? Então que Deus abençoe. A palavra é essa, meu irmão. O Senhor Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Amém? Como é que você pode ser salvo pelo Senhor Jesus? Eu vou te ensinar agora. Vou te ensinar. Olha que chance que você está tendo. Eu vou te ensinar. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em meu coração e na minha mente e guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo o mal. E Senhor Deus, me recebe agora como teu filho, como teu servo, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe muito, muito, tremendamente. Que você seja luz do mundo e sal da terra. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que ouviu a pregação, cada pessoa que esteve comigo. Ó Deus, toca no coração dessas pessoas para compartilhar a pregação. Que ninguém me siga, eu não sou digno de ser seguido por ninguém, não. Eu sou um seguidor do Senhor Jesus e que todos que estão ouvindo sejam seguidores do Senhor Jesus. Vão seguir o Senhor Jesus, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas compartilhe a pregação para que as pessoas vejam a pregação, para que elas se convertam. Amém? Deus abençoe a todos e que todos venhamos a compartilhar e a divulgar a tua palavra em nome do Senhor Jesus. E abençoe a todos, Pai, que estão ouvindo a palavra. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.